Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o jornalismo policial na televisão. E nós encerramos o bloco anterior com o depoimento do jornalista Percival de Souza, que durante muitos anos trabalhou em jornais, principalmente no Jornal da Tarde, em São Paulo, e agora está na Rede Record. E o professor Luiz Martins queria fazer um comentário a respeito do depoimento do Percival. Não, o Percival é um paradigma no jornalismo brasileiro. Mas a frase que ele citou do Gabriel Garcia Marques, de que a ética segue o jornalista como o zumbido segue o besouro, eu diria que é uma frase bonita, mas não é correta, não é feliz. Por quê? Porque o jornalista, ele não carrega atrás de si a ética como se fosse sombra dele, sabe? Isso, como se fosse a ética fosse um a priori. Eu digo isso porque a ética jornalística, ela tem que ser aprendida. Então, o jornalista, ele não é assim, tornei-me jornalista, tornei-me ético. Né? A ética, por isso que existe uma disciplina chamada ética jornalística, ética na comunicação, em todos os cursos de comunicação. O que está acontecendo com todos os cursos de comunicação no país? Esse tipo de caso que nós vimos, esse tipo de vídeo, ele vai ser o predileto dos próximos trabalhos dos alunos de ética na comunicação. Só que o grande desafio é mostrar para os alunos, ensinar os alunos como fazer bem o jornalismo, mesmo nos limites. Como fazer bem o jornalismo policial. Como fazer bem uma campanha publicitária que não seja cínica, que não seja calhorda. Como fazer bem um trabalho jornalístico, isso é um aprendizado. E eu acho que o grande desafio hoje de quem trabalha na universidade é mostrar não como não se faz, porque infelizmente a TV é outro problema também, e eu diria que este programa tem uma responsabilidade muito grande, que é mostrar não só o que a TV faz de ruim, mas sobretudo ter como mostrar, tá bem, não é desse jeito que faz jornalismo, mas como é que faz? Então essa é a pergunta didática e pedagógica que as escolas têm que mostrar para as legiões. O Brasil tem mais de 500 cursos de comunicação e todos eles com jornalismo. E sem dúvida essa moça que nós mostramos fez comunicação, fez curso de comunicação e deve ter tido aula de ética lá na Bahia, né? Provavelmente. Mas para a reportagem dela, ela pisou do código de ética de ponta a ponta. Agora tem um fenômeno, eu acho que está relacionado, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Há um fenômeno recente, que não é do jornalismo policial, mas é da televisão, que são programas do tipo CQC e Pânico, que colocam humoristas, que não são jornalistas, colocam humoristas para se defrontar com personalidades, seja da política, seja do show business, sejam artistas, e colocá-los em saias justas, né? Fazendo gracinhas, tentando deixá-los em situação difícil diante da câmera. Será que não há uma contaminação do jornalismo por esse tipo de programa? Me parece que aquela repórter acabou fazendo com um rapaz o que esses programas fazem normalmente. Caricaturas, não é? Será que não há isso, Pedro? Nesse caso, o rapaz chama o Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio. Você vê a construção dele, ele não tem nome, né? Ele não tem história de vida, ele não tem família. Já um parlamentar sempre aparece o nome, o partido, o Estado, fala alguma referência da sua vida política. Então, há uma diferença muito grande entre os programas humorísticos e esses programas policialescos, a iniciar pela fonte, né? Quem são as fontes desse programa? As pessoas que são fontes desse programa. Então, o humor, quando é repassado, esse fenômeno do humor na televisão, quando é repassado para esses programas, para um contexto social, para um contexto de vulnerabilidade, ele muda completamente Mas eu só quis chamar a atenção porque me parece que foi isso que ela tentou fazer, ela achou que estava fazendo humor em cima da fragilidade de informação daquele rapaz. Né? O que é muito comum nesses programas, e tem um Adelson também na Bahia que ele faz bastante humor. Todos eles têm alguma tirada de humor envolvida, que é uma forma de você distanciar da humanidade da fonte. Eu não sei, você se distancia. Parece que é uma outra pessoa. Toda a construção é para que a gente não tenha compaixão com o Paulo Sérgio. É para que a gente veja ele como um estranho. Não, só para fechar esse assunto. Não é só repórter. Houve editores ali, porque havia um gerador de caracteres escrito chororô na delegacia e havia
também o som de uma risada. De uma risada. Né? Uma risada gravada que era colocada ao final. Por isso que eu chamei a atenção dessa relação com os programas humorísticos, porque se supõe que eles achavam que estavam fazendo humor ali naquele momento. Acho que tem uma pergunta básica que tem que ser feita, que é o seguinte: para que serve o jornalismo policial? Porque o professor Vitor Gentili, da Universidade Federal do Espírito Santo, ele disse certa vez que o jornalismo policial deveria servir à segurança pública. Não à polícia, deveria servir à segurança pública. E ele até achava que o nome jornalismo policial é inadequado, porque ele achava que o jornalismo policial deveria ser chamado de jornalismo de segurança pública. Agora, se a gente fizer essa pergunta aqui, para que serve esse tipo de jornalismo? Ou a que serve? Qual o resultado? Que serve? Nós ganhamos, assim, para a sociedade, porque nós estamos supondo aqui que o jornalismo, ele serve à sociedade. É um serviço público. Ele não se serve da sociedade, ele serve à sociedade. Para que serve, no final das contas, para que serve a gente ver que lucro, que resultado, exatamente, o que a sociedade ganha, o cidadão o que ganha vendo esse tipo de jornalismo. Então, acho que tem que se repensar também o seguinte: a velha pergunta que já muitas vezes jornalistas, estudiosos e pesquisadores tentaram responder: para que serve o jornalismo? Uma das respostas: o jornalismo serve para servir, porque ele é um serviço público, embora não necessariamente de governo nem de Estado, ele é um serviço ao público. Uhum. Então, esse tipo de jornalismo, para o que ele está servindo? Ele está servindo para desrespeitar os direitos humanos, para desrespeitar o Código de Ética. Você sabe que o Código de Ética... Você está com o Código de Ética? O Código de Ética, o Código de Ética dos jornalistas. Isso, eu enumerei uma dezena de transgressões ao Código de Ética que esse vídeo mostrado aí fez. Mas uma delas, seria interessante dizer que é dever do jornalista, entre outras tantas coisas, é dever do jornalista defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias. Esse tipo de jornalismo, o que ele está fazendo para as minorias e com as minorias? Lamentavelmente, esse tipo de jornalismo, ele mais do que massacra as minorias brasileiras que, historicamente, já vêm sendo massacradas. Lívia. E é interessante, nessa mesma linha de raciocínio, quer dizer, a missão também do policial, numa determinada ocorrência, às vezes até resguardar a vida dessa pessoa que está sendo ali acusada, que cometeu aquele crime, do linchamento que a população quer dar. Agora, o que é interessante, que tanto na figura do policial quanto do jornalista, quando ele age equivocadamente, né, fere aquilo que é o preceito, né? O decoro. O decoro, exatamente, da sua profissão. Na verdade, existe um segmento muito grande da sociedade que o apoia. Claro. Porque espera isso. E aí a gente entra da audiência. Exato. Mas vamos até sentir por que da audiência. E por que há um segmento que espera isso? Porque toda vez que a gente massifica muito uma informação de sensação de impunidade, enfim, que a corrupção aumenta, etc., e dá a sensação de que nada é feito, as pessoas idealizam que as leis precisam ser mais severas, as pessoas precisam ser mortas ou ser ridicularizadas ou encarceradas e que essa é a solução. Então, elas partem para o extremo. Por isso, elas começam a fazer esse tipo de aliança também. Não só pelo lado perverso, mas pelo lado até de uma defesa. É uma defesa entre aspas, porque realmente não resolve. Tanto assim que o policial, ele tem dificuldade de lidar nessas situações quando ele tem que proteger a vida, por exemplo, do suspeito. Mas isso, sabe que isso está no Código de Ética dos jornalistas? Sim. Que diz aqui, olha, não colocar em risco a integridade das fontes. Nesse caso aqui, o rapaz era uma fonte. Era uma fonte. Lamentavelmente, ele não tratou com... Porque um dos princípios do jornalista é trate com respeito à sua fonte. Seja qual for. Seja quem for. Claro. Agora, o que acontece com esse tipo de acontece com esse tipo de jornalismo é que o jornalista vai lá e não trata com respeito a fonte que está sendo naquele momento
o ganha-pão dele, sabe? Na verdade é o seguinte, é o jornalista que não presta atenção no serviço, na função social do jornalismo. Olha, fala. Não, é que esse é o ponto. Esse é o ponto para todas as profissões de uma maneira geral e para a própria população, quer dizer, o telespectador. Todos nós precisamos ter clareza dessa função social. Qualquer que seja a nossa profissão, até que não tenhamos profissão formal. Existe uma função, que é uma coisa que a gente vê faltando na educação, então a gente trabalhando com a criança ou adolescente, essa noção clara da função, do papel dele, porque isso vai trazer valores, referenciais, limites. E você viu uma coisa? Limites. Ridicularizar um jovem que não teve acesso à escola, não teve educação, ridicularizar um jovem porque ele não sabe, não teve acesso e ele não sabe denominar a própria ação que ele cometeu. Então, várias vezes, como é o mesmo nome? O exame. Ele confundiu o exame de próstata com o exame de corpo de delito. Ele queria dizer que a moça devia fazer um exame de corpo de delito. Era isso. E a repórter o ridicularizou porque ele não sabia, não teve essa informação. Ô Luiz, eu queria mostrar, há um documentário muito interessante feito por é um trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Pernambuco, do Daniel Castelo Branco de Sá. O título já é bastante sintomático, até vou pedir para o Pedro explicar. Chama TV Alma Cebosa. É uma expressão pernambucana, recifense. Pernambucana, muito utilizada. Chama TV Alma Cebosa. Parece que os apresentadores usam, né? Alma Cebosa para se dirigir. Alma Cebosa é uma gíria para dizer que alguém é do mal, ou alguém que carrega algo negativo. E os apresentadores usam isso. Usam bastante. Eu assisti alguns programas de Recife também, e a coisa é bem pesada por lá. Vamos ver o trechinho do documentário do Daniel. E esses programas policiais, de um modo geral, eles são construídos e são pensados e são arquitetados para darem audiência. E em nome dessa audiência, você constrói o espetáculo. É um show. Eu tenho a impressão que esses programas fazem tanto sucesso porque eles são as poucas oportunidades que as pessoas que vivem nessas comunidades, dessas cidades, têm de se observar e de observar alguma parte de sua realidade na televisão. Em que outro espaço da televisão brasileira a classe pobre se vê representada? Ela pode ver a si mesma. Infelizmente, ela só se vê no que ela tem de pior. No que ela tem de melhor, ninguém mostra. A necessidade não é de ver violência. A necessidade é de ver coisas com que a pessoa se identifica. Se ele começa a se identificar com a violência, ele vai querer ver aquilo ali, porque é ali onde ele se vê, ali onde ele vê o sotaque dele, ali onde ele vê a rua dele, ali onde ele vê falar o nome do bairro dele. Se ele vê isso de uma forma diferente, ele vai gostar também, porque é tudo verdade. A verdade, ela tem muitos ângulos, né? Na verdade, são muitas verdades. Também uma tentativa de estigmatizar a classe pobre na classe pobre, né? A classe pobre é sinônimo de violência, baixaria, não tem nada que preste, só consegue, às vezes, a função, às vezes, da música, né? No funk, no rap, no reggae, blá, blá. Ou seja, também é uma maneira de manter cada classe no seu lugar, né? A matéria-prima é a violência, mas eles não conseguem contextualizar a violência. Então fica a violência pela violência, a violência pelo espetáculo. Em nenhum momento se discute o que é essa violência, o que é... Não, é a cena, né? O que importa é a cena, que é a eterna repetição da angústia, da dor, essa terrível transformação da vida humana em carnificina, espetáculo da carnificina. Né? Sem nenhuma discussão política, sociológica, nenhum cunho informativo, só o circo romano no seu pior formato, né? Via de regra, quando acomete essa categoria, que é a que mais é vítima da violência no Brasil, que são homens pardos e negros entre 18 e 23 anos, quando é essa categoria que sofre a violência, a narrativa vai da morte anunciada à morte de fato. Então a gente não sabe que esse indivíduo tinha uma vida. Esse indivíduo é destituído de uma memória, de uma vida. Ele não tinha uma mãe, ele não tinha amigos, ele nunca foi à escola, ele nunca foi criança, ele nunca sonhou.
ele nunca esperou mais da vida. Ele tinha passagens pela polícia. Ou seja, ele encontrou o seu destino. Isso é uma forma de naturalizar a morte desse sujeito. Eu tenho 1 minuto para terminar o programa. Eu acho que nós vamos ter que fazer outro para continuar essa discussão, já que este vídeo do Daniel abre também novas e grandes possibilidades de debate a respeito desse tema. Mas hoje nós temos que terminar. Eu queria uma palavrinha rápida de cada um sobre os desdobramentos disso na televisão brasileira. Queria, inclusive, que a Lívia mostrasse o livro dela e o Pedro falasse 1 minuto sobre o Conselho de Comunicação da Bahia. Então, temos um vácuo... Que é o único conselho até hoje instalado no Brasil. Em funcionamento. Temos um vácuo de participação social, de controle público nas comunicações no Brasil, e esse Conselho de Comunicação ele pode cumprir esse vácuo, né? E ele não vai cumprir completamente, por inteiro, mas alguma lacuna, inclusive na questão das violações de direitos humanos. Nós vamos ter um mecanismo institucional para se relacionar com os empresários, com o governo e também com as instituições, o Ministério das Comunicações, com o Ministério Público e o próprio governo do Estado, a fim de dar respostas a essas demandas e a outras políticas de comunicação também que são fundamentais. Esse é um exemplo positivo da Bahia que precisa ser multiplicado pelos estados brasileiros, né? Não pode ficar só na Bahia. O Conselho começou, só teve uma reunião ainda colegiada, está em fase ainda de organização, de diretrizes, mas ainda temos esperança que ele pode dar bons fluidos. Lívia, mostra o livro que você trouxe aqui, esse teu trabalho com a polícia, que é um trabalho importantíssimo. Militar, exatamente, trabalhando a reflexos, né, do aspecto anômico da sociedade em cima da construção da identidade do profissional, do policial militar. Então, tanto dentro da corporação, quanto a relação dele com o Estado e com a sociedade. E a anomia tem a ver com tudo isso que nós conversamos Como aqui. É o nome do livro? A Sombra do Guerreiro, o impacto dos estados anômicos na imagem do policial militar. A Sombra do Guerreiro é o livro da Lívia. Trabalhei um pouquinho do arquétipo do guerreiro. Muito bem. Professor Luiz Martins. Eu tenho um pedido a fazer ao jornalismo policial, que é o seguinte: mostra bem as pessoas que se recuperaram, que foram presas, mas voltaram a ser gente, que voltaram a ser cidadão. Porque a impressão que dá é que elas foram para o inferno e que lá ficaram, que deixaram de ser gente. Muito bem, muito obrigado aos 3 convidados. Eu acho que o nosso debate foi bastante esclarecedor. Eu espero que a gente volte. Nós já fizemos programas anteriores sobre esse tema e, com certeza, infelizmente, vamos ter que voltar a eles. E, felizmente, porque vamos ter a presença de vocês aqui no programa. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem mandar sugestões, críticas, comentários para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos acompanhando pelo Twitter, @programa VerTV. Muito obrigado, até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá.